A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria neste momento, qual estamos vivendo aí para algumas religiões, um período conhecido como as festas juninas, falar algo acerca dessa festa ou trazer ao conhecimento daqueles que ouvirem, que assistirem esse vídeo, da onde surgiu as festas juninas, algumas coisas que creio que a maioria das pessoas não conhecem. E também falar acerca da relação dos cristãos com a festa junina. A coisa mais comum do mundo é que as pessoas elas se acostumaram a comemorarem datas festivas sem nem ao menos saberem o porquê. Na maioria das vezes, eles fazem apenas porque todo mundo faz, as pessoas fazem, todo mundo comemora, e como esses também fazem parte do mundo, então não vê motivo para que não observem datas comemorativas no ano, para que não participem. E entre muitas outras datas comemorativas, uma das datas mais comemorativas aqui no nosso Brasil é a festa junina, ou o dia de São João, conhecido assim por muitos. Nesse estudo bíblico, nós iremos falar um pouco da origem da festa junina e vamos ver se seria apropriado para um cristão participar ou comemorar no dia de São João. Quero trazer algo aqui que talvez algumas pessoas pensem ser insignificante, mas que os irmãos logo mais à frente vão compreender melhor. Consta na Carta Magna da nossa nação brasileira, em seu inciso 6, no artigo 5º, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos em suas liturgias. Mas o que tem a ver o acima exposto com festa junina, os irmãos vão entender, é que o inciso brasileiro tem explorado nas escolas, tanto públicas como particulares, as mais diversas formas de folclores do nosso povo, inserindo-os em seus calendários de atividades com a finalidade de preservar a verdadeira identidade brasileira. Diante disso, nosso país, em virtude de seus passados históricos, observou diversas culturas e costumes, tomando a identidade de nossa terra muito confusa. Entre muitos outros, a festa junina fazem parte das manifestações populares mais praticadas no Brasil. E todas as considerações sobre este assunto merecem uma análise equilibrada para que não haja confusão entre folclore e religião, pois as pessoas misturam muitos folclores com religiões, misturam culturas com religiões, misturam com religiões. Então esse estudo é para que a gente possa ter um conhecimento mais aprimorado. Vamos definir a palavra folclore. Para quem não conhece, a palavra folclore tem origem nos termos ingleses. Folk significa gente e lore, sabedoria popular ou tradição. São tradições. E significa conjunto das tradições, conhecimentos ou crenças populares expressas em provérbios, citados por alguns, contos ou canções. Conjunto das canções populares de uma época ou religião. Estudo e conhecimento das tradições de um povo, expressas em lendas, crenças e costumes. Isso
é folclore e é o folclore nosso brasileiro. São costumes, provérbios, lendas, tradições, costumes que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo, né? As origens das festas juninas. Vamos ver da onde nasceram, né? Da onde vieram as origens das festas juninas. As origens dessas comemorações remontam à antiguidade, quando se prestava culto a uma deusa chamada Juno, da mitologia romana. Eles prestavam na antiguidade culto a uma deusa chamada Juno. Essa deusa faz parte da mitologia romana. Os festejos em homenagem a essa deusa era denominado Junônias. Juno é uma divindade romana, esposa de Júpiter, qual é citado lá em Atos, né? O livro da Bíblia, sexto livro da Bíblia, Atos, capítulo 14, 12, quando os servos do Senhor, um dos apóstolos, ele cura um homem ali, e como as pessoas daquela época eram acostumadas a adorar esses deuses, estavam totalmente distorcendo as coisas, estavam distantes do verdadeiro conhecimento, da verdadeira adoração a Deus, e um desses deuses era Júpiter, e eles começaram a chamar os apóstolos ali de Júpiter e foram repreendidos pelos tais, né? Juno também, em Roma, Juno era a deusa da fecundidade. A deusa rainha presidia os matrimônios e partos. Assim as pessoas acreditavam. Juno é também a mãe do deus da guerra, que é cumulativamente o protetor das colheitas na mitologia romana. Alguns vínculos religiosos, vamos ver o vínculo entre essas festividades, as religiões em alguns estados e alguns países. Religiões de várias regiões do Brasil, principalmente no nosso país, como principalmente no estado da Bahia, aproveitam-se desse período de festa junina para manifestar sua fé junto com as comemorações católicas. Candomblé, por exemplo, ao homenagear os orixás da sua linha, misturam suas práticas com os rituais católicos. Assim, durante o mês de junho, as festas romanas ganham um cunho profano, com muito samba de roda em barracas padronizadas que servem bebidas, comidas variadas e etc. Paralelamente, né, as bandas de axé, música, se espalham pelas ruas da cidade baianas durante os festejos juninos. Lá, devido ao candomblé, Santo Antônio ele é confundido com Ogum, santo guerreiro da cultura afro-brasileira. Então, há esses vínculos religiosos nestas festas juninas. Exemplo, alguns santos da Igreja Católica, lembrando aos irmãos que assistiram, não estou aqui falando contra a religião, apenas porque o catolicismo é uma das religiões principais que comemoram as festas juninas, por isso dele ser citado com frequências. Né? E a gente vai ver alguns exemplos dos santos adorados na Igreja Católica que também são adorados de uma forma diferente no candomblé. Exemplo, alguns santos da Igreja Católica e suas correlação com entidades espíritas. Imanjá. O Imanjá, adorado no candomblé, lá é Senhora Aparecida. Né? Quem já frequentou essas casas sabem muito bem do que estou falando. Xangô São Jerônimo, né? Oxóssi é São Sebastião e Ionri é Cosme e Damião. Essas são santidades
do catolicismo que tem, né, essa correlação com as religiões espirituais ou com o candomblé, né? A gente vai ver também o porquê de alguns desses santos receberem esses nomes de santo. Vamos conhecer como se dá isso, né, para que a gente venha ter um conhecimento mais aprimorado no catolicismo. No catolicismo existe algo chamado canonização. Dentro do catolicismo romano, este é o nome dado ao decreto que inclui uma pessoa na categoria dos santos, os quais são recomendados à veneração dos fiéis. A condição para que uma pessoa seja beatificada ou receba canonização é que ela já tenha falecido e que pelo menos 2 de seus milagres tenham sido confirmados. O Papa então proclama a canonização dessa pessoa e ela passa a ser chamada de santo e receber adorações, venerações assim de outras pessoas, né, dos seus adoradores e outros nomes que são dados, devotos e outros demais. De acordo com a teologia romanista, os indivíduos canonizados acumularam um tesouro de mérito mediante suas vidas inculpáveis e a prática de boas obras. Esses méritos em reserva, então, podem ser colocados à disposição de cristão de menor envergadura em resposta às orações feitas aos santos. Ou seja, eles acreditam que essas pessoas em suas vidas, devido aos seus atos de boas obras, eles adquiriram uma reserva, né, de bênçãos, digamos assim. Então essa reserva está disponível para aqueles cristãos de menor porte, envergadura, digamos assim, né, estão disponíveis para ser dispensado àquelas pessoas que o venerarem, né? Essas bênçãos estão disponíveis para aquelas pessoas em resposta às suas orações, a essas pessoas que foram canonizadas e que agora são chamadas de santas. Elas podem sim dar bênção a ela, assim a teologia romanista, né? Alguns pegam até a teologia das boas obras, digamos assim, mas só afirmando aqui que a palavra de Deus, ela nos deixa claro que ninguém é salvo pela obra, mas sim pela graça, né? Pela graça somos salvos e graça é um favor inamerecível, nós não merecemos. Mas também sabemos que a obra ela faz parte da nossa vida, né? Tiago ele chega a declarar que a nossa fé ela é demonstrada pelas obras, não no sentido de salvação, mas é uma obrigação de todos nós cristãos, né? A palavra de Deus ela declara que existe apenas um mediador, intercessor entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Então, essa teologia de canonização, de beatificação, ela não tem base bíblica em nenhum dos livros da Bíblia, né? Em nenhum dos livros das Escrituras Sagradas são encontradas bases para reforçar essa crença, né? Em nenhum dos livros canônicos. Veja 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só Ele é o mediador entre Deus e o homem. Só Ele pode levar o homem a Deus. Só Jesus pode levar o homem a ter comunhão novamente com Deus, né? Em João 14 ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele deixou bem claro, quando ele falou especificamente: ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é mais do que suficiente, não precisa de explicação para a gente compreender, né, que ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Ninguém tem esse poder, essa autoridade de levar o homem a Deus senão
Jesus Cristo, né? Romanos 8,34 diz: o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. As comemorações do dia de São João Batista, realizadas em 24 de junho, deram origem ao ciclo festivo conhecido como Festas Juninas. Cada dia do ano é dedicado a um dos santos canonizados pela Igreja Católica. Como o número dos santos comemorado eles passaram, né, dos números dos dias do ano, que são 365 dias, mas a quantidade de santos canonizados ou beatificados pela Igreja Católica, eles passaram, né, de 365, mesmo se todo dia se comemorasse, um dia de algum desses santos ainda faltariam alguns para serem comemorados. Por isso, criou-se então o dia de todos os santos, comemorado em 1º de novembro. Conforme é do conhecimento de todos, há santos que são mais reverenciados do que outros, né, principalmente os padroeiros de algumas cidades. Assim, no mês de junho, são celebrados São João Batista, no dia 24, Santo Antônio, no dia 13, e São Pedro, no dia 29. Vamos conhecer acerca de Santo Antônio. Muitos não conhecem. Quanto a Santo Antônio, são poucas as pessoas que sabem que seu verdadeiro nome não era Antônio, mas Fernando de Bulhões. Segundo consta, ele nasceu em Portugal em 15 de agosto de 1195 e faleceu em 13 de junho de 1231. Aos 24 anos ele foi ordenado sacerdote, mudou-se para Marrocos e, ao retornar para Portugal, a embarcação que o conduzia desviou-se da rota devido a uma tempestade e ele foi parar na Itália. Lá ele foi nomeado pregador da ordem geral, viveu tratando dos enfermos e ajudando a localizar as coisas perdidas. Dedicava-se ainda em arranjar maridos para as moças solteiras. Sua devoção foi introduzida no Brasil pelos padres franciscanos que fizeram erigir em Olinda, Pernambuco, a primeira igreja dedicada a ele. Daí a tradição de as moças casadoras recorrerem a Santo Antônio na véspera do dia 13 de junho, né, formigando-lhe promessas em troca de um casamento. Aí dá-se o nome, né, do Dia dos Namorados, qual hoje a gente conhece, e que muitos ainda fazem essas promessas a Santo Antônio, esperando dele aí um casamento. Então a gente vê que o nome verdadeiro dele era Fernando de Bulhões, porque muitas vezes as pessoas, por não terem conhecimento bíblico e tudo que chama de santo, acreditam que tem na Bíblia, que são coisas que está escrito na Bíblia, por isso devem ser adorados. E não é bem assim. Como já falamos aqui, são pessoas que passaram por um processo de canonização, né, ou beatificação, e daí passaram a ser chamados santos e venerados por algumas pessoas que nem procuram ter o conhecimento de como surgiu tais coisas. Também a gente vai ver aqui sobre o São João. São João não o nome em sentido da festa, mas o João adorado nesta festa junina, né? Tem o dia de São João. Esse São João aqui não era outro senão João Batista, né, que morreu degolado por Herodes Antipas, a pedido de sua enteada Salomé. Os irmãos conhecem bem a história, né, aqueles que também não têm o hábito de ler a Bíblia, mas creio que já ouviram acerca de João Batista e de como ele foi decapitado, né, a pedido de Salomé, por ele bater, né, contra algo que estava acontecendo com Herodes, que estava tendo um caso extraconjugal, né, com a mulher de seu irmão. João Batista batia de frente, dizia que era errado, e a mulher do seu irmão
não querendo ouvir tais repreensões, aproveitou uma festa comemorativa do aniversário de Herodes, quando mesmo ali viu a menina dançar, né, a filha da mulher do seu irmão, ou seja, a sobrinha, e falou algo sem pensar e disse que o que ela pedisse lhe dava. E a menina foi induzida pela sua mãe a pedir a cabeça de João Batista, e ele, por ter prometido diante de uma multidão, teve que cumprir tal coisa, né? Isso é relatado em Mateus 14, 1 ao 12, e também no Evangelho de Lucas 1, 5 ao 25, a Bíblia relata que o nascimento de João Batista, né, em Lucas, foi um milagre, visto que seus pais Zacarias e Isabel, na ocasião, já eram bastante idosos, né, de bastante idade, e para que pudessem conceber filhos. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, João Batista ele foi o precursor de Jesus e veio anunciar a chegada do Messias. Sua mensagem era muito severa, conforme registrado em Mateus 3, de 1 ao 11. João Batista se declarou que não era digno de desatar a correia das sandálias daqueles que haveria de vir após eles, referindo-se assim à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Em Lucas 3,16 ele diz isso, ele relata isso. Agora pense comigo, se em vida João Batista, o último profeta, conforme a Bíblia diz, profeta até João Batista, ele recusou qualquer tipo de homenagem ou de adoração e declarou que o mesmo não era digno nem de desatar a sandália de Jesus Cristo, porque ele aceitaria a adoração. Agora, ele deixa bem evidente, não só ele, como os demais apóstolos, né, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, que registra o início ali da igreja primitiva, relata muitas vezes, né, no início ali mesmo, João e Pedro subindo ali ao templo, e quando chega à porta famosa, ele cura um homem ali que estava a mendigar, e as pessoas queriam adorar ele, e eles rapidamente recusaram a adoração, né, e passaram toda a glória para Jesus, porque só ele é que merece toda a honra e toda a glória, e não o homem, né? E não o homem. E eles em vida deixam registrados bem especificamente isso. Eles não aceitaram a glória, conforme eu citei também lá na frente, quando chamaram de Júpiter, quando eles ali também praticaram milagres, eles recusaram a adoração e sempre transferiam a adoração e a glória à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, com João Batista não foi diferente. Vamos ver agora a questão de Pedro. A este santo, a Igreja Católica atribui a função da Igreja, né, a fundação da Igreja, e o considera príncipe dos apóstolos, bem como o primeiro Papa. Por esse motivo, os fiéis católicos tributam a esse santo honrarias dignas de um Deus. Para esses devotos, São Pedro é também conhecido como chaveiro do céu, né? Até o costume e tradição das pessoas, quando está chovendo, dá a honraria ali a Pedro, né? Graças a São Pedro, vai chover, Pedro, manda chuva, Pedro, isso, os costumes do nosso Brasil, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, apenas algumas distorções de alguns versículos, quando Jesus cita acerca de lhe dar ali autoridade na igreja, né? Ele foi um dos apóstolos principais de Jerusalém, mas de maneira nenhuma a fundação da igreja foi posta sobre ele, mas sim sobre a pessoa do próprio Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo diz tu és Pedro, né? Quando a gente vai estudar na hermenêutica mesmo, quando a gente vai estudar nas línguas originais, né? A gente vê que quando ele diz tu é Pedro, Pedro é fragmentos de pedras. E quando Jesus diz sobre essa pedra, né, no original já é rocha, ele está falando de si mesmo. Ele diz sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não era sobre Pedro, era sobre a pedra angular,
que é a pessoa de Jesus Cristo, a igreja foi fundada. Então a igreja ela é fundada na pessoa de Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. E é equivocado as pessoas também que acham que ele tem autoridade, esse poder de mandar chuva ou não. No tempo do dilúvio, Pedro não existia, mas Deus mandou chuva. Já existia essa chuva e são apenas heresias ensinadas por algumas religiões. Isso apenas para os irmãos compreenderem melhor acerca de São João e dessas adorações equivocadas. É para que alguém possa entrar lá, neles acredita, é necessário que João, que São Pedro, aliás, abra as portas. São Pedro é cultuado em 29 de junho como patrono dos pecadores. Queima de fogos, de artifícios, procissões marítimas, brincadeiras de subir em pau de sebas, estão entre as muitas formas de homenagem a São Pedro entre os católicos. Os sentimentos do apóstolo São Pedro eram extremamente diferentes do que se apregoa hoje, né? Os sentimentos, a maneira de ele viver. No dia 29 de junho, de acordo com a sua forma de agir e pensar, conforme mencionado na Bíblia, temos razões para crer que ele jamais aceitaria os tributos que hoje são dedicados à sua pessoa. Quando São Pedro, conforme eu já citei, sob a autoridade do nome de Jesus, ele curou um coxo que jazia à porta famosa, né, no templo de Jerusalém, e teve a atenção do povo voltada para ele, como se por sua virtude pessoal tivesse realizado o milagre. Não titubeou, ficou em cima do muro acerca do que pensava, mas ele declarou com muita segurança, com muita firmeza, né? E ele diz, está lá em Atos 3, do 12 ao 16, por que olhais tanto para nós? Como se nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. O Deus de nosso Pai glorificou a seu Filho Jesus Cristo. E ele foi quem fez isso, né? Verde a sua humildade em passar a glória a Jesus. Agora, irmão, estou tentando, né, não tem como fazer um vídeo tão curto, mas estou tentando fazer o menor possível, né, mas são muitas coisas que é necessário para a compreensão mais exata daqueles que assistirem esse vídeo. Vamos aprender acerca da fogueira, né? Embora, é lógico, para a igreja romana isso teve início com a história de que, veja, da onde surgiu a fogueira. Há uma história para os romanos que Elizabeth costumava visitar Maria, né? Essa Elizabeth aqui era mãe de João Batista, ou porque não dizer também a mulher de Zacarias, Isabel, é um nome mais preciso e conhecido, né, daqueles que ouvem. Isabel, ela costumava visitar Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, segundo a tradição católica, que nesse caso mistura historicidade com a Bíblia canônica, pura imaginação, né? Misturam a história com religião, sem criatividade. Isabel disse a Maria que iria dar à luz a um filho, né? Segundo a história que contam, e iria dar um sinal a Maria que isso ocorreria. Ela acenderia uma fogueira e assim o fez. Quando Maria viu a fogueira, lembrou-se do sinal e indo em sua direção encontrou João, o futuro Batista, ainda bebê. Como naquele tempo os meios de comunicação eram pouquíssimos, né? Não era como a tecnologia de hoje, e Maria queria ser informada do nascimento do pequeno João Batista. Como não havia correio nem telefone, assim Isabel combinou com Maria que acenderia uma grande fogueira que pudesse ser vista à distância e que ergueria um grande mastro e ali fazia uma fogueira.
O tempo passou e, conforme combinara, Isabel fez, lá de longe, Maria avistou o sinal da fumaça e em seguida viu a fogueira. Então, sorridente, entendeu a mensagem. Foi visitar a amiga e a encontrou com um lindo bebê nos braços. Era dia 24 de junho. Diante disto, começou então a ser festejado São João com mastro, fogueiras e outras coisas, como foguetes, danças e muito mais. Veja que eles misturam costumes, histórias, tradições e querem encaixar isso nos livros canônicos. Assim, um relato na Bíblia da visita, né, de Isabel a Maria. Assim, um relato que as duas conversaram, que ali quando Isabel viu a voz da mãe do Salvador, no caso de Maria, ela foi cheia do Espírito Santo e o menino se agitou, se moveu dentro de si. Mas nada a ver com o relato dessa combinação de fazer uma fogueira como um sinal que o menino iria nascer. Ou seja, eles pegam alguns textos da Bíblia e acrescentam história sobre aquele texto. Vamos aprender rapidamente agora sobre os evangélicos e as festas juninas. Diante de tudo isso, qual a gente falou, né, até agora, vamos ver, né, sobre os evangelhos e as festas juninas. Né? Diante de tudo que estudamos, vamos ver a relação dos evangélicos e as festas juninas. Fica a pergunta: teria algum problema os crentes em Cristo acompanharem seus filhos em uma dessas festas juninas, vestidas a caráter de caipira, dançarem quadrilhas e se fartarem dos pratos oferecidos nessas ocasiões, né, todos os tipos de comidas típicas feitas por ele? Vou deixar um pequeno exemplo. O povo de Israel abraçou os costumes das nações pagãs e foi criticado pelos profetas judeus. A vida de Elias é um exemplo específico do que estamos falando. Ele desafiou o povo de Israel a escolher entre Jeová, Deus, e Baal. O profeta propôs o povo à prova quando ele disse, isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é Deus, seguiu. Isso foi uma mensagem dita pelo profeta Elias, quando as pessoas estavam em cima do muro, cocheando a qual Deus servia, a Baal, a muitos outros costumes, pois eles tinham se distanciado de Deus, né, estavam idolatrando outros deuses, adorando outros deuses, tinham se corrompido com alguns costumes pagãos, né, mas o povo de Israel ele foi repreendido, né, nesta passagem aqui por Elias, mas em outros momentos também, sempre Deus tem levantado homens de Deus para repreender as suas idolatrias, e principalmente quando eles abraçavam os costumes pagãos de outras nações. Como observadores e seguidores da palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado para não nos envolvermos com práticas herdadas do paganismo, pois é muito arriscada a mistura de costumes religiosos impróprios à luz das Sagradas Escrituras, adotados por alguns evangélicos nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, no entanto, declara na carta 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 11, que as coisas que nos foram escritas no passado nos foram escritas para a advertência nossa. Né? A gente vê que essas repressões, há sempre ali um castigo, um juízo, né, posto por Deus sobre aquela nação, e isso está escrito para a advertência nossa do que acontece quando um servo de Deus se corrompe com costumes pagãos. Né? Vejamos o que ele disse: ora, tudo
Isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Mas o que é idolatria? Rapidamente vamos ver o que é idolatria. No grego, idolatria é idolatria. Significa cultos aos falsos deuses ou adoração de ídolo. Esta adoração também pode se referir a ídolos ou imagens propriamente ditas, ou então a tudo aquilo que porventura ocupe o lugar de Deus no coração do homem. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é tido por Deus como idolatria, porque Deus abomina qualquer tipo de idolatria. Algumas coisas, irmãos, na Bíblia Sagrada, que embora o Senhor ele não concorde, mas o Senhor ele tolera. Isso não significa que ele concorde ou que ache certo. Porém, em momento nenhum a gente vai ver na Bíblia Sagrada o Senhor tolerando idolatria. Jamais Deus aceita estar em segundo lugar na vida do ser humano. Jamais o Senhor aceita estar em segundo lugar na vida do ser humano. Salmo 115 registra acerca disso, Êxodo 20, quando fala acerca dos 10 mandamentos, Ezequiel 14 e outros demais